Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Sou o Caio, mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez para falar mais de futebol, né? Sair um pouco da minha vida pessoal. Dessa vez eu vou estar trazendo para vocês minhas previsões e palpites para a temporada de 2026 do futebol brasileiro. Começar no Brasileirão, eu acho que não tem muito para onde fugir. Eu acho que o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro serão os principais candidatos a títulos. Eles têm os melhores times. O Cruzeiro vem se reforçando muito bem nessa temporada. A gente vê com a chegada do Gerson. Já tem um excelente time. Liberou um espaço gigantesco na folha salarial com o empréstimo do Gabigol. O Gerson é um reforço que muda mais ainda o patamar do Cruzeiro. Não é um jogador que vai fazer gol e assistência toda hora, mas ele dita o ritmo do jogo, ele controla muito bem o jogo, ele é um facilitador de jogadas. Ele é capaz de carregar o meio-campo de um time. Isso é muito importante para o Cruzeiro. Achei um excelente reforço. Achei muito bom terem mantido o Caio Jorge, que é um jogador que caiu muito bem no esquema do Cruzeiro essa temporada de movimentação, nessa troca de posição às vezes com o Matheus Pereira, que correu às vezes inclusive até com o Gabigol em dado momento dando certo. Então acho que o Cruzeiro vem bem forte. O Flamengo não preciso nem falar, né? O Flamengo praticamente anunciou o Vitão hoje, está perto de fechar com o goleiro André. Mantém a sua base, mas até agora só dois reforços, né? Na verdade só um, né? O goleiro ele está para fechar. Então acho que o Flamengo vai continuar vindo muito forte para essa temporada. E o Palmeiras, novamente um excelente time, assim como tinha no passado. Perdeu o Aníbal Moreno pro River Plate. De qualquer forma, ainda tem um excelente time. A dupla Flaco Roque na frente, né? A gente também vê que tem o Andrés Pereira, Gustavo Gomes, o Giai, Piquerez. Então a gente vê que é um excelente time para brigar por títulos. Contratou o Marlon Freitas, um excelente reforço para cadenciar mais esse meio-campo. Claro que ainda falta um camisa 5 mais marcador para dar sustentabilidade. O Marlon não é esse tipo de jogador. Surgiu interesse no Ares, né? E no Almada. Se concretizarem, a gente vai ver um dos melhores times brasileiros dos últimos anos aí. Porque um time com Vitor Roque, Almada, John Arias, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Gustavo Gomes, Piquerez, Carlos Miguel, é um timaço. Só resta saber se o Abel Ferreira vai saber lidar com esse time, né? Porque parece que quanto melhor o time do Palmeiras é, melhor o elenco do Palmeiras é, pior é o trabalho do Abel Ferreira. Na briga do G6, eu acho que logo vem atrás Bahia, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Galo, Vasco e Santos. Eu espero de verdade que a briga pelo G6 desse ano não venha a ser igual ao do ano passado, porque chegou em dado momento onde o grupo do G6, do G7, né, se desgrudou muito e ficou uma disparidade muito grande entre os times. Falando nisso, é algo que eu espero até para esse campeonato, um nível de futebol bem maior do que foi o do ano passado, porque a gente teve excelentes 7 times e depois disso foram times muito ruins, muito inconstantes. A gente vê times como o São Paulo, que saiu capengando, o Grêmio, o Santos, terminando em posições até bem altas para o que mereciam. Então é de se esperar um campeonato com nível maior. Eu acho que no final vai acabar formando o G7 de novo, né? Eu acho que vai ser composto por o Bahia, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Galo, Vasco e Santos. Por que Vasco e Santos? Eu acho que o time do Vasco é um time bom, time titular. Falta reforçar o elenco. A gente sabe que quando o Vasco está precisando fazer uma alteração, algum jogador está cansado, é difícil. Então o Vasco precisa melhorar seu elenco. E o Santos, creio eu que agora com o Gabigol, com o centroavante melhor, e parece que vai se reforçar melhor, né? Eu acho que o Santos tem tudo para abandonar um pouco dessas brigas constantes por rebaixamento. Tem um treinador muito bom que é o Vojvoda, então a gente sabe que o Vojvoda já fez muito com pouco. E um time com o Neymar, com o Gabigol, com o Ilharão, com o Gabriel Brazão, a gente sabe que é um time que pode render muito bem. E agora briga para o rebaixamento. Eu acho que não vai fugir muito de Remo, Coritiba e Chape, que são 3 times que subiram. E dos que já estavam na Série A, eu coloquei o Vitória, o Mirassol, porque eu acho muito difícil conciliar
3 competições com o orçamento que o Mirassol tem. E eu também coloquei o São Paulo. Por quê? O São Paulo é um caso muito específico porque o time não é ruim, sabe? O time do São Paulo, ele não é um time ruim. Mas tudo que você olha do São Paulo hoje em dia é de notícia negativa. E a gente sabe que essas coisas interferem dentro do clube. A gente vê um exemplo claro, o Cruzeiro de 2019. Um time que começou 100% na Libertadores naquele ano, todo mundo achando que ia brigar por todos os títulos e acabou rebaixado. A gente vê times como o Grêmio de 2021, que era o Super Grêmio, né, com Rafinha, Diego Souza, Douglas Costa, Jeromel, Kahneman, a gente falando, pô, esse time do Grêmio vai dar trabalho e acabou rebaixado. Então, o São Paulo tem que ter muito cuidado, porque essas questões de polícia, Monjaro, é, questões de desvio de dinheiro, né? São questões muito graves, muito delicadas, e o São Paulo tem que ter muito cuidado para que essas coisas elas não venham interferir no campo, porque a gente sabe se interferir vai dar ruim. Vai dar ruim porque são crises muito grandes, a parte financeira pode ficar totalmente quebrada. Então, o São Paulo ele tem que ter muito cuidado mesmo, porque talvez esse posto de único time de São Paulo, né? E único time do Brasil junto ao Flamengo que nunca foi rebaixado pode ser tirado esse ano. Falar das Copas agora, vamos primeiro para a Copa Sul-Americana. Eu acho que do Brasil vai vir muito forte o Santos e o Vasco. Eu acho que são times gigantes, com times até que bons, de certa forma, e que estão sedentos por ganhar um título expressivo. A gente sabe que a Sul-Americana não é um título tão expressivo assim, mas ainda assim é um título bem forte porque leva para a Libertadores. E a gente sabe que uma temporada de Libertadores é uma temporada totalmente diferente em relação a patrocínio, em relação a tudo. Então, eu acho que o Vasco e o Santos vêm forte e correndo por fora a gente vê o Grêmio. O Grêmio a gente vê que tem passado por bocados aí nas últimas competições sul-americanas, mas também eu acho que é um time bom. Time com o William, com o Arthur, que é um jogadoraço. Carlos Vinícius, que faz gol a rodo, gol a beça. Então acho que o Grêmio também pode entrar aí nessa disputa. Copa do Brasil, os meus palpites seriam Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro, com o nosso querido Atlético Paranaense correndo por fora. O Cruzeiro e Fluminense, porque eu acho que são times que estão se reforçando muito bem. São times que estão ficando mais fortes ainda do que foram no ano passado. Já falei do Cruzeiro, né? Mas a gente vê o Fluminense contratando o Arana, contratando o zagueiro Gemes, o Nino está próximo de voltar. A gente vê as negociações com o Hulk. Então, é um time que tem se reforçado bastante. Já tinha um time bom, né? Te vê com jogadores excelentes como Hércules Martinelli, Lúcio Acosta, Samuel Xavier, até o próprio Canóbio, o Serna são bons pontas. Então eu acho que o time do Fluminense tem tudo para brigar mais uma vez aí pela Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado ano passado por um time pior, que era o Vasco, mas de qualquer forma o Fluminense vem forte para a Copa do Brasil junto do Cruzeiro. E eu coloquei o Galo também porque eu acho que o Galo tem um poder financeiro grande, tem um time bom. Basta acertar algumas coisas com o treinador para a gente ver o Vasco, o Atlético Mineiro indo longe. São Paulo, por todos os defeitos que tem, a gente vê que o São Paulo, mesmo em trabalhos ruins, consegue ir longe em Copas. A gente vê que aquele time do Flamengo de 2023 dele era horroroso e mesmo assim chegou na final da Copa do Brasil quando o São Paulo acabou perdendo. E o CAP, porque eu acho que o CAP vai vir com um investimento bom, fazendo coisas certas para não repetir o mesmo erro de 2024, porque o Atlético Paranaense não é mais um clube de segunda divisão, é um clube com estrutura, com dinheiro, com um estádio lindo e maravilhoso. E a gente sabe do poder do Atlético Paranaense em Copa do Brasil, né? Às vezes com um elenco inferiores a outros, sempre consegue chegar. Esse ano mesmo, ano passado mesmo, conseguiu eliminar o São Paulo, deu trabalho para o Corinthians, mesmo na Série B.
Então acho que o Clube Atlético Paranaense pode ser um postulante a título da Copa do Brasil. E para Libertadores, eu acho que Flamengo e Palmeiras continuarão sendo favoritos. São os dois melhores times do continente. Tem os dois melhores treinadores do continente, né? O Abel mais pela história e o Felipe Luiz mais pelo momento. E são times cascudos que estão acostumados a jogar batalhas. Muito se fala da final que o Palmeiras fez, mas é bom lembrar que o Palmeiras virou um placar de 3-0 contra para um 4-3 a favor. O Palmeiras ganhou do River no Monumental de Nunes. Então é um time com casca e é um time que, se encaixar no mata-mata, pode dar um tiro certo para chegar ao seu tetra da Libertadores. E o Flamengo também continua na mesma base, se reforçando aqui e ali. A gente vê que tem reforços chegando, teve proposta pelo Caio Jorge, interesse pelo Marcos Leonardo. Agora saiu uma notícia do o Salazar, se eu não me engano. Então, o time do Flamengo vai continuar vindo muito forte. Tem tudo para conquistar o pentacampeonato da Libertadores. Correndo por fora, eu coloquei o Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro tem um time muito bom. É um time com potencial absurdo. Só que talvez pode ser um pouco menor, porque eu sinto que o time do Cruzeiro ainda sente muitos jogos grandes. A gente viu os jogos contra o Corinthians, num cenário onde era para segurar o jogo, quando abriu 2-0, tomou o gol do Matheus Pitu, depois quase tomou outro. O Corinthians jogou melhor aquele segundo tempo. O Cruzeiro não conseguiu jogar no Mineirão, aquele futebol que a gente estava acostumado. Então, a gente pode, em momentos decisivos da temporada, momentos que poderia abrir uma vantagem contra Santos, contra Ceará em casa, acabou não vencendo. Então, acho que o time do Cruzeiro ainda falta um pouco dessa casca, mas se conseguir firmar o time, os jogadores não sentirem, é outro time que vem muito forte para conquistar a Libertadores da América, o tão sonhado tricampeonato para a nação cruzeirense. E é isso, vou ficando por aqui. Obrigado por ficar comigo em mais um vídeo. Estou voltando agora a postar vídeos sobre futebol, né? Eu até tentei postar depois da final da Copa do Brasil do ano passado, só que acabou que o vídeo não carregou. Mas não há tempo para reclamar, né? Isso aí, fiquem com Deus, obrigado pela audiência, tamo junto e até o próximo vídeo.